Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos à aula número 2 do minicurso Organizando Vida e Coração. Hoje nós vamos falar sobre organizando de forma que funcione para você. Nós somos indivíduos diferentes, então temos formas diferentes de nos organizar. Existe algo que é base e algumas coisas que a gente precisa personalizar para a gente. Então hoje a gente vai ver assim, a introdução disso e na última aula nós vamos tentar aplicar tudo isso, tá bom? Então, eu quis associar essa parte da organização àquilo que a gente vê na palavra sobre remir tempo. Então, seria um subtítulo da aula, Remindo o Nosso Tempo, tá? A gente sabe que o dia tem 24 horas, né? Mas acredito que não sou só eu, vocês também já chegaram em algum momento da vida que pensaram, vixe, queria que o dia tivesse pelo menos 30 horas. Fala aí, você não já pensou assim? Talvez você pensou até mais. Então, por que será que a gente faz isso? Será que mudaria alguma coisa? Então eu quero te contar duas coisas. A primeira é que muito provavelmente se o dia tivesse 30 horas a gente ia pensar a mesma coisa, só que dizendo, seria tão bom se o dia tivesse pelo menos 36 horas. A segunda coisa é que se o dia tem 24 horas é porque o Senhor achou por bem que tivesse 24 horas, ou seja, 24 horas é tempo suficiente. Se não fosse, o Senhor com certeza faria com que a Terra girasse em volta do seu próprio eixo, não por 23 horas e 56 minutos, e se eu não me engano 4 segundos, mas por 30 horas ou 50 horas, né? Então, se ele assim fez é porque é suficiente. Tendo essas duas coisas em mente, a gente precisa saber e lembrar que o problema não é a quantidade de horas que o dia tem, mas sim os administradores dessas horas. Nós conversamos na aula passada que Deus nos instituiu administradores dos bens que Ele nos dá. Então nós devemos ser bons administradores e o tempo é um desses bens. Será que nós temos sido bons organizadores do nosso tempo? Bons administradores do nosso tempo? Como é que a gente usa as horas do nosso dia? Eu não sei se vocês vão se identificar, mas quantas horas será que você passa nas redes sociais? Às vezes a gente entra ali, não, é só o intervalinho aqui, vou parar um pouquinho de estudar, vou só ver ali os stories rapidinho, 5 minutinhos. Que 5 minutinhos é esse que você está lá, entra nos stories, vai ver que alguém marcou alguma coisa nos stories, você entra no perfil, começa a fuçar o perfil da pessoa, vê uma foto interessante, e aí clica na pessoa que está marcada na foto, daqui a pouco você está no perfil daquela outra pessoa, vê uma foto interessante, começa a ver os comentários, acha um comentário legal, clica no comentário, vai para o perfil da outra pessoa. E assim, quando você vê, você não sabe nem como foi que foi parar naquele lugar. E nisso se passaram horas. Ou então ali mesmo, no explorar, né, olhando as coisas, ou nos Reels agora, que é muito viciante, a gente começa a ver, daqui a pouco passou 1 hora e meia, né? E a gente não vê esse tempo passar. E a gente precisa ter em mente que o tempo não vai nos esperar. O tempo não vai parar para que a gente, deixa eu sair aqui do que eu realmente preciso fazer para usar esse tempinho que está parado. Não, o tempo vai correr, né? O tempo vai continuar correndo. Quantas vezes a gente passou horas e horas maratonando séries na Netflix ou em qualquer outro streaming? Quantas horas a gente passa maratonando uma série, assistindo uma trilogia que a gente gosta? Quantas horas? E muitos desses momentos não são em horas de diversão, são naqueles descansinhos que a gente faz entre uma coisa e outra, que deveria sim ser para descansar, mas a gente faz o quê? Enche a nossa cabeça de estímulos, começa a assistir coisas e mais coisas, quando vê, se passaram horas. Tá lá a série, a gente vai, não, só vou finalizar aqui, que só falta um pouquinho para finalizar a série. Mas quando acaba, deixa você na curiosidade, então, não, tenho que assistir só para ver como isso terminou. Então vai para o outro episódio. Só que o episódio está tão interessante que você vai, quando se vê, passaram 2 horas. Quantas horas você já perdeu
deixando de fazer aquilo que você necessitava fazer. Muitas vezes existe algo que a gente chama de procrastinação ativa, que aí no final você dá uma desculpa, não, mas eu não parei o dia todo. Ok, você não parou o dia todo, mas você fez tudo menos o que realmente tinha que fazer. Então, tá, você começou um relatório que você precisa entregar na semana seguinte. Então, você estipulou ali no seu planejamento que hoje você começa. Então, você vai lá, senta na cadeira e começa daqui a pouco. Eita, vou pegar água lá na cozinha. Quando chega na cozinha, você vê que tem uns pratinhos ali. Então, você nem gosta de lavar prato, mas você arranja ali a desculpa de lavar o prato. Daqui a pouco você olha para o chão, vixe, está meio sujinho, vou passar logo uma vassourinha na casa. Então passa a vassourinha, daqui a pouco vai lavar banheiro, daqui a pouco vai fazer... Você enche o seu dia de coisas, você realmente não parou naquele dia inteiro, mas você não fez aquilo que você tinha se disposto a fazer. Então é uma procrastinação ativa, né? Você está deixando de fazer o que deveria ser feito, fazendo outras coisas como desculpa para não fazer aquela que realmente precisava ser feita naquele momento. Não que as outras coisas não precisassem, mas elas teriam um momento certo delas. Talvez entre o intervalo, entre, sei lá, as meia hora que você tinha planejado para começar. Não, mas aí você vai enrola, acaba que você não faz aquilo que realmente deveria ser feito, né? Então, se a gente fizer uma conta básica desses momentinhos que a gente perde, que realmente a gente perde tempo, né? Não é gastar, gastar, né? Mas a gente perde porque o tempo vai embora e não tem como voltar atrás. Então, se a gente fizer uma conta básica, eu até fui bem bondosa aqui, né? Eu coloquei aqui, se a gente gastasse pelo menos 3 horas do dia procrastinando, ou nas redes sociais, ou fazendo uma coisa que a gente não deveria fazer naquele momento. Isso significa que a gente teria gasto 21 horas por semana, 217 horas por mês, 1.095 horas por ano, que equivale a mais ou menos 46 dias infrutíferos. Eu não estou falando que você não precisa ter um momento de lazer. Existe a hora sim de assistir Netflix, existe assim a hora de você dormir, né, um pouco mais. Existe sim momentos que precisa até ter esse descanso, precisa ter esse lazer, essa diversão. Mas essa contabilidade aqui eu fiz de horas que a gente deveria estar fazendo o que a gente se propôs a fazer. E quando chega depois, a gente diz que não tem tempo, né? A gente diz que não tem tempo, sendo que o equivalente a 46 dias a gente ficou de braços cruzados sem fazer o que precisava ser feito. Então essa é só uma forma da gente pensar em como realmente a gente tem usado o nosso tempo. A gente precisa olhar para o tempo, assim como a gente começou a olhar na aula passada, né, para as nossas habilidades, para as nossas responsabilidades, como talento, como dom dado por Deus, como bênçãos dadas por Deus para nós. O tempo também é um presente de Deus e nós precisamos saber usar, nós precisamos usufruir desse bem com sabedoria, certo? Então, eu poderia ficar aqui o dia inteiro dando exemplos de situações que muitas vezes a gente perde tempo no nosso dia a dia e deixa de fazer aquilo que realmente importa naquele momento, né? A gente fica procrastinando, a gente fica fazendo outras coisas que não deveria. E, gente, como a gente perde tempo com o celular, né? Não sei se o seu celular tem isso, mas devem ter alguns appzinhos de olhar o seu consumo no celular. Claro, tem gente que usa o celular para trabalhar, e ok, mas dá para separar as duas coisas. Dá para você definir o tempo que você vai, por exemplo, se você é uma social media como eu, né, mais ou menos, mais ou menos porque eu não tenho assim uma renda disso, né, mas eu tenho essa responsabilidade, eu coloquei como uma das minhas responsabilidades. Então, eu preciso ter uma disciplina, eu preciso ter um planejamento, mas eu não posso ficar o dia inteiro porque eu tenho outras coisas para fazer. Isso não faz bem para a gente, é muito estímulo visual, né? Então, a gente está em um tempo, é só olhar para uma criança, as crianças não conseguem mais passar tempo assim brincando de massinha, brincando de quebra-cabeça, porque brinca ali um pouquinho, já enjoa,
vai fazer outra coisa, porque está ali no celular, vê um vídeo, passa, muito estímulo, e isso traz consequências, isso traz problemas. E para nós adultos, adolescentes, jovens, não é diferente. Esses estímulos o dia inteiro, esse acesso a telas o dia inteiro, também faz mal para a gente. Então a gente precisa organizar isso, organizar o nosso tempo e saber dosar essas coisas, mesmo que seja para trabalho. Como eu já falei na aula passada, falei no textinho, né? Alguns falam, enquanto eles dormem, a gente trabalha. O trabalho também precisa ser dosado. Inclusive, o nosso Deus instituiu um dia para descansar. Então, precisa desse equilíbrio, né? Nós precisamos administrar o nosso tempo com sabedoria. Se a gente não souber fazer isso, nós também seremos como aquele servo mau e infiel que desperdiçou um talento que o seu Senhor havia dado, né? Nós precisamos usar esse bem com excelência. Paulo, lá em Colossenses 4:5, fala aos irmãos sobre a necessidade deles serem sábios e remirem o tempo. Mesma coisa ele faz lá em Efésios 5, e eu vou ler aqui do 1 ao 17. Efésios capítulo 5, do 1 ao 17. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, nem de qualquer espécie de impureza, nem de cobiça, pois estas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais que são inconvenientes, mas ao invés disso, ação de graças. Porque vocês podem estar certos disto. Nenhum imoral, nem impuro, nem ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participem com eles destas coisas, porque outrora vocês eram das trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, e aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz, porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar, é vergonhoso. Mas tudo o que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visível todas as coisas. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Que não sejam como insensatos, mas como sábios, remindo o vosso tempo, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Nesse finalzinho aqui, que não sejam como insensatos, mas como sábios, remindo o tempo, em algumas traduções vai dizer aproveitando ao máximo cada oportunidade. Então, eu quis ler desde o início para vocês entenderem o contexto que Paulo vai falar, né? Primeiro, ele chama aqueles irmãos, e isso se estende a nós, a imitarmos a Deus, a sermos realmente imitadores de Cristo, a vivermos em amor. Ele aqui vem falar que não é para a gente andar como aqueles que são das trevas, praticando as obras da carne, mas vivermos como filhos da luz, né? E aí ele vem, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Nós falamos sobre boas obras na aula passada, né? Isso é viver na luz, isso é viver como filhos da luz. E aí ele vai fechar esse argumento dizendo que, olha, foi dito anteriormente: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Nós falamos também na aula passada sobre brilhar a luz de Cristo, né? Nós somos pequenos luzeirinhos desse mundo, então nós vamos agir de forma diferente. Nós não seremos como insensatos, mas como sábios, que vão remir o tempo, vão aproveitar cada oportunidade do seu tempo para quê? Para servir a Deus e ao próximo, para usar o seu tempo com sabedoria,
não com coisas tolas, não com coisas vãs, não com coisas pecaminosas, não gastar o tempo com a preguiça, com a procrastinação. Tudo isso é remir o tempo, né? Usar o nosso tempo para a glória de Deus, porque é um bem que o Senhor nos deu. E, de novo, como vimos na aula passada, nós somos chamados para glorificar ao nosso Deus. Então, nós precisamos agir de forma diferente, sermos bons administradores também do nosso tempo. E aí, vamos chegar a uma parte mais prática, né? Eu precisava trazer essa introdução toda, mas para que a gente consiga realmente se organizar, nós precisamos remir o nosso tempo, nós precisamos organizar o nosso tempo de forma sábia, nós precisamos distribuir e aí sim nós vamos sim aproveitar cada oportunidade. Por isso que o tema dessa aula é organizando de forma que funcione para a gente. Por quê? Porque o tempo que eu gasto para fazer umas coisas não vai ser o mesmo que você vai gastar. A sua carga horária de trabalho é uma, a minha é outra. As coisas que foi dado na sua mão não é a mesma que foi dada a minha, né? Então, existem tempos diferentes. Não posso simplesmente te dar o meu planejamento e você seguir porque você é uma pessoa diferente. Então, eu quero aqui que a gente aprenda a organizar o tempo da gente, o nosso tempo, que na verdade não é nosso, é do Senhor. Então, o que foi que o Senhor deu para a gente fazer? Nós precisamos ter essa ideia para que nós possamos organizar essas coisas em janelas de tempo de forma sábia, de forma equilibrada, de forma que a gente também tenha tempo para descansar. E como é que a gente pode fazer isso? A primeira coisa é saber o que eu preciso fazer, não é verdade? Se eu não sei o que eu tenho que fazer, como é que eu vou realmente organizar o meu tempo? Então, primeiro você precisa saber o que você tem para fazer, quais são as suas tarefas. Na live, que inclusive depois que acabar eu vou deixar ela disponível aqui também, a gente falou sobre áreas de serviço. O que são áreas de serviço? São aquelas áreas que o Senhor nos deu para que nós sirvamos. Então, áreas de serviço, por exemplo, a igreja é uma área de serviço. A família é uma área de serviço. A gente serve na igreja, a gente serve na nossa família, né, aos nossos parentes, aos nossos pais, filhos, maridos, esposas. Então, existem serviços nessa área da vida, né? Então, trabalho, escola, todos esses grupões são áreas de serviço, né, que eu chamo de área de serviço. Então, já vem uma tarefinha aí para vocês fazerem. Eu separei aqui um material vou deixar aqui na tela agora para vocês verem. Então, vocês vão organizar cada área de serviço, vão pensar, é uma área de refletir também. Quais são as áreas de serviço que você tem? Tem trabalho, tem igreja, tem área pessoal, tem, sei lá, estudo, né, faculdade. Quais são as suas áreas de serviço? Por exemplo, as minhas áreas de serviço seriam igreja, família, pessoal, espiritual, trabalho, sendo que no trabalho eu gosto de dividir porque são coisas totalmente diferentes. Então, eu tenho um trabalho em uma escola, mas eu também tenho um trabalho que eu considero trabalho, apesar de nem sempre ser remunerado, as redes sociais. Então, eu tenho, dentro das redes sociais, eu tenho o YouTube, eu tenho a página do Meninas, eu tenho a minha página. Então, existem áreas ali, certo? Então, são esses grupões que vocês vão colocar aqui em área de serviço. E aí tem esses espaçozinhos de tarefas ou projetos. Em cada área de serviço, vocês vão colocar tarefas ou projetos que vocês gostariam ou precisam fazer. Por exemplo, na sua área pessoal, o que é que você precisa fazer ou gostaria de fazer? Existe algum projeto que você gostaria de fazer? Existe algo que talvez esteja em falta, que você não esteja fazendo? Por exemplo, você tem ido regularmente ao médico, ao dentista? Então, tudo vocês vão colocar aqui, certo? Então, vocês vão colocando aí nesses espacinhos, talvez dá para colocar uns 2 em cada linha, não sei como vocês vão organizar. Ou vocês podem até passar isso para um caderno, para uma folha ou para uma outra planilha, né?
que vocês queiram. Eu deixei aqui tanto o PDF como o link do template para vocês usarem no Notion não, perdão, no Canva. Vocês podem abrir o Canva e editar isso aqui, colocando as áreas de serviço como eu estou fazendo aqui agora. Então, a primeira coisa que vocês precisam saber é o que precisa ser feito. Então, tarefinha aí para essa semana. Vocês vão colocar aí cada área de serviço e tarefas que vocês forem lembrando que precisam fazer. Certo? Tarefas são as coisinhas menores. Eu falei na live sobre o fatiar as áreas de serviço. Então, é justamente essas tarefas que a gente precisa ter uma visão maior, né? Simplesmente, tá, ok, eu tenho casa, tarefas domésticas. Ok, mas quais tarefas domésticas? Não sei. E aí? Né? Então, vai colocar lavar roupa, limpar a casa, lavar prato, lavar geladeira, lavar banheiro, tarefinhas menores, certo? De cada área. Dentro do trabalho, eu tenho que enviar relatórios mensais, eu tenho que, não sei, no meu caso, né, eu tenho que elaborar provas, eu tenho que fazer revisão, enfim, vocês vão olhar dentro do trabalho de vocês o que vocês naturalmente fazem e que vocês podem organizar isso, certo? Na área pessoal também vocês podem organizar e-mails, organizar a área de trabalho do computador, organizar fotos, sabe essas coisas que às vezes a gente não organiza? Então vocês podem colocar aí tudo que vocês forem lembrando, vocês vão colocando e depois a gente vai organizar essas informações, certo? A segunda coisa é saber o quanto tempo a gente gasta em cada tarefa. Então, dentro dessa tarefa de vocês tentarem lembrar cada tarefa, lembrar tarefa é ótimo, né? Então, dentro desse exercício que vocês vão fazer essa semana, de lembrar cada tarefa, vocês já vão fazer um experimento essa semana. Vocês vão separar algumas tarefas que vocês já fazem durante a semana e vocês vão contar, literalmente contar quanto tempo vocês gastam para realizar essas tarefas. Então, abaixo aqui tem o relógio de tarefas. Vocês vão anotar qual é a tarefa, que horas você começou, que horas você terminou, certo? E depois vocês vão colocar aqui quantas horas vocês gastam para isso. Gente, esse autoconhecimento, esse conhecimento, não é nem autoconhecimento, né? Mas esse conhecimento do que você faz, de quanto tempo você gasta, você ter assim essa contabilidade mesmo, vai te ajudar muito na hora de planejar o seu dia, né? A sua semana, não a semana da Evelyn. Então, vocês precisam ter uma noção, certo? Então, 2 tarefinhas essa semana, certo? Essa semana nós estamos atarefados. Ok? Então, a segunda coisa é justamente saber quanto tempo gasta em cada coisa. Gente, então eu coloquei aqui para a gente ver na prática como a gente pode usar esse arquivozinho aqui, tá? Eu abri aqui no Canva, de novo eu vou disponibilizar para vocês o template, então vocês vão poder abrir no Canva, mas também o PDF que vocês vão poder só imprimir e utilizar, tá? Então aqui, vocês podem imprimir várias páginas e fazer isso para todas as áreas de serviço que vocês acreditam que possuem, certo? Então, por exemplo, eu vou colocar aqui trabalho, botar escola. Lembrando que eu falei que eu divido, né? Então, eu tenho o trabalho das mídias e o trabalho na escola. Então, coloco aqui trabalho e aí eu começo a lembrar, assim, quais são as tarefas que eu preciso fazer. Então, seria planejar a aula. E aqui eu posso destrinchar, né? Isso aqui é para a gente ter uma imagem mais geral, mas, por exemplo, quando eu for fazer o meu planejamento, eu vou colocar, por exemplo, será que eu vou conseguir planejar todas as aulas em um dia só? Então, eu posso colocar planejar aulas do 6º ano para um dia, certo? Mas, por enquanto, dá para a gente colocar aqui geral. Então, planejar aulas, fazer revisão, elaborar provas,
talvez projeto, vou botar assim, planejar projeto de energia nuclear, certo? Então eu vou colocando as coisas que eu sei que eu preciso fazer, tá? Isso aqui eu vou lembrar, à medida que eu for lembrando, eu vou colocando, tem isso aqui também. Tem, por exemplo, passar notas, corrigir provas, recolher atividades. Então, eu vou colocando aqui as minhas tarefinhas para cada área de serviço, ok? E o outro, que é o relógio de tarefas, eu venho aqui, deixa eu colocar aqui, escrever aqui um texto. Eu vou vir aqui, ó, por exemplo, planejar aula do 7º ano. É o que eu vou fazer essa semana, certo? Um exemplo aqui. Vou planejar a aula. Então, na hora que eu for fazer isso aqui, sentei na frente do computador para planejar a aula do 7º ano. Eu vou anotar que horas eu iniciei. Então, que horas eu comecei a planejar a aula do 7º ano. Vamos supor que eu comecei às 8h15. Certo? E aí eu fui sem parar, né? Aqui eu vou colocando, caso eu pare em algum momento, eu preciso anotar aqui também. Mas vamos supor que foi corrido. Eu só parei de planejar a aula do 7º ano quando eu acabei mesmo, né? Eu não tive nenhum intervalo para isso. E aí eu parei às 9h20. Eu sei que eu gastei 1h05 para fazer isso. Certo? Então, tempo gasto 1h05. Então, quando eu for fazer o meu planejamento da semana, eu já vou colocar ali, em média, 1 hora para minha tarefa de planejar a aula. Seja do 7º ou do 6º, porque eu já sei que é mais ou menos esse tempo que eu gasto. Deixa eu só organizar aqui essa torturinha. Certo? É mais ou menos esse tempo que eu gasto para planejar uma aula. Então, eu vou conseguir visualizar melhor quantas horas eu gasto. Coloquei aqui algumas observações. Caso surja alguma situação, você coloca aqui já para você entender. Por exemplo, aqui, início 8h15, fim 9h20. Só que aí se você parou 10 minutos, então você coloca aqui, na tarefa tal eu parei 10 minutos, por isso a hora gasta está tanto tempo. Tranquilinho? Então vamos continuar. Dito isso, a gente precisa lembrar que, de novo, nós somos indivíduos. Existem coisas que vão funcionar para mim que não vai funcionar para você. Então a gente precisa conhecer o que é que a gente gosta, o que é que a gente não gosta, o que funciona para a gente ou não. Então, depois que a gente fizer tudo isso, na última aula a gente vai aprender a como organizar todas as nossas tarefas, certo? Mas antes a gente precisa saber que, de novo, a forma que funciona para mim talvez não funcione para você. Então, existem formas diferentes da gente organizar as nossas tarefas. Primeiro, que existem pessoas que funcionam melhor fazendo tudo de uma coisa em um dia, tudo de uma coisa em outro e assim vai. Você é dessas pessoas? Eu não sou. Eu não consigo, por exemplo, tirar um dia só para faxinar a casa. Não. Eu prefiro dividir assim, no máximo, em turnos. Então, se é alguma coisa que demanda muito tempo, então, olha, eu sei que isso aqui demora muito tempo. E aí entra a parte do autoconhecimento, né? De você conhecer quanto tempo você demora para cumprir tais tarefas. Então, se eu sei que eu demoro muito tempo e eu quero finalizar essa tarefa, eu separo amanhã para isso, certo? Então, se demora pouco tempo, dá para eu encaixar 2, 3 tarefas. Só que existem pessoas que não são assim, então você precisa entender, será que eu consigo fazer várias coisas totalmente diferentes no mesmo dia ou não?
certo? A segunda coisa é a forma como eu vou organizar essas informações. Existem pessoas que são do papel. Eu sou uma pessoa do papel. Porém, por ser mais prático, eu meio que estou mudando, sabe? Aos pouquinhos eu estou mudando. Hoje em dia eu já uso o Notion, que a gente vai falar na última aula, e eu vou mostrar para vocês melhor como funciona. Mas hoje eu já uso o Notion para organizar quase toda a minha vida. Porém, eu ainda gosto de ter o planner em papel. Planner em papel, eu consigo visualizar o que eu tenho que fazer na segunda, na terça, na quarta, na quinta. Só que isso pode ser feito totalmente virtual. Eu posso usar, por exemplo, o Notion para fazer isso. Eu posso usar o Google Agenda. Eu posso usar diversas outras ferramentas que tem no celular ou no computador. Então, você precisa saber que agenda funciona melhor para você. Certo? Que tipo de agenda? É uma agenda virtual? É uma agenda manual? É ter no celular? Certo? Então, pense a respeito disso. Qual é que funciona para você? Porque não adianta a gente aprender tudo isso e depois a gente querer usar o que o outro usa, sendo que a gente não vai ter frequência naquilo, que a gente não vai se adaptar àquilo. Certo? Então, vou usar o Notion. Mas eu mal pego no computador. Como é que eu vou organizar a minha semana? Como é que eu vou ver realmente o que eu tenho para fazer durante a semana? Existem pessoas que precisam ter isso na cara, assim, bem grandão. Então, compra um quadro. Coloca um quadro assim no quarto, e faz as coisinhas segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Né? Outras dá para ter ali, que no meu caso, eu gosto de ter o meu planner ali na minha mesinha, onde eu trabalho. Então, ele fica ali abertinho, eu chego ali, amanheceu o dia, eu já olho ali o que eu tenho que fazer e ok, entende? Já pessoas precisam ter isso bem exposto, outras não. Tem aquela coisa, acordei, já vai ver os e-mails, já vai fazer isso, aquilo, e tendo no computador, tá tranquilo. Eu tô meio que nessa mudança, porque está sendo mais prático para mim, inclusive porque como eu uso o Notion, ele está tanto no computador como no celular. Então, você precisa entender. Se você é uma pessoa do papel, já aproveita, tenta organizar, compra uma agenda ou um planner, ou faz o seu próprio planner, faz a sua própria agenda, faz um bloquinho de papel, a gente não tem desculpa. Pega um pouquinho de papel ofício, dobra ali, sei lá, passa durex, não sei, manda encadernar um bloquinho de papel que sai bem mais barato, bem mais em conta, faz o seu, como é que chama? Não sei o que, journal, enfim, não é Bible Journal, é outro nome aí, vou lembrar aqui e vou colocar, certo? Então, existem essas opções, então você precisa saber o que funciona para você. Se você é uma pessoa virtual, faz uma agenda virtual, se você não é, faz no papel. Se você é uma pessoa que precisa estar na cara bem grandona, compra um quadro ou faz em uma folha de ofício, pendura no mural, pendura na tela do computador, não sei. Tá bom? A outra coisa que a gente precisa pensar é que a gente precisa ser realista, tá? Não adianta a gente fazer, ok, essa semana eu vou planejar minha semana e eu coloco um monte de coisa que eu não vou conseguir cumprir. E entrar lá a questão da gente saber quanto tempo a gente gasta em cada coisa. Nós precisamos ser realistas. Quanto tempo nós temos disponíveis para fazer um projeto, para fazer coisas de casa? Quanto tempo a gente tem disponível? Eu tenho um trabalho de 7 da manhã às 6 da noite. Será que eu tenho condições de encher a minha agenda de coisas? Certamente que não. Isso precisa ser dosado, senão a gente vai encher a nossa agenda de coisas, não vai cumprir, vai se frustrar e vai abandonar tudo isso, certo? E a última coisa que nós precisamos lembrar, que a gente vai frisar melhor na próxima aula, é comprometimento. Precisamos ser comprometidos com aquilo que vai nos ajudar. É uma ferramenta que vai nos ajudar a servir ao Senhor da melhor forma, que vai nos ajudar na gestão do nosso tempo. Então, a gente precisa lembrar de tudo isso, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Não esqueçam das tarefinhas da semana, certo? Eu vou deixar tudo aqui embaixo, tanto em PDF como em o linkzinho, caso vocês queiram usar no Canva,
tá bom? E vocês vão ver que talvez agora fique um pouco confuso que como isso vai funcionar para você, mas a gente vai aplicar tudo isso na última aula utilizando as ferramentas. Belezinha? Espero que vocês tenham gostado. Um cheiro, um queijo e até a próxima aula.